Vimos ontem que naquela sexta-feira à tarde, o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus morreu e foi sepultado. Por estar o sábado muito próximo, os preparativos para o sepultamento não foram completados. Veja um texto da nossa lição. Jesus morreu no fim da tarde de uma sexta-feira e ressuscitou no domingo. Como o sábado estava próximo, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Por mais que amassem Jesus, seus seguidores guardavam o sábado e não foram ao túmulo. Depois do sábado, as mulheres prepararam especiarias, compraram especiarias para levar ao túmulo no domingo. Para a surpresa delas, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. João agora relata a surpresa do túmulo vazio. Estamos no capítulo 20 do Evangelho de João. Vou ler agora dos versos 1 até o verso 7. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo é João, o próprio João evangelista. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sei onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João era mais jovem, portanto, correu na frente de Pedro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixados num lugar à parte. Veja, irmãos, que interessante essa descrição de como estavam os tecidos. O lençol que havia envolto Jesus e também o lenço que estava sobre o seu rosto. O que isso pode significar, irmãos? O que isso pode nos ajudar a entender por que isso fez com que os discípulos cressem realmente que Jesus tivesse ressuscitado? O túmulo estava arrumado, irmãos. Vejam o texto da nossa lição. João entrou, viu e creu. Por que as faixas e o lenço separado e dobrado levariam João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? Para entender essa pergunta, é necessário refletir por que o túmulo estaria vazio. A resposta mais natural seria que ladrões tinham entrado e roubado o túmulo. Mas a explicação não pode ser aceita por três razões. Por que é que não podia ter sido ladrões? O túmulo estava guardado por uma escolta. Se você olhar lá no texto de Mateus 27, 62 a 66, tinha uma escolta romana guardando o túmulo, justamente para proteger que o corpo de Jesus fosse roubado. E daí dissessem que ele havia ressuscitado. Essa tinha sido uma precaução dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, para que não roubassem o corpo de Jesus. Segundo ponto, ladrões de túmulo normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. O túmulo de Jesus não tinha objetos de valor, tinha simplesmente o corpo do Senhor Jesus. E ladrões não são interessados em roubar corpos de defuntos, cadáveres, mas sim de roubar joias. Terceiro, ladrões de túmulo costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Ora, se alguém tivesse ido lá para roubar o corpo do Senhor Jesus, ele não ia se preocupar em ficar dobrando as coisas, deixando tudo arrumadinho. Ia roubar e pronto. Não é de admirar que quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Veja, irmãos, pequenas descrições, pequenas palavras, mas que fazem com que a gente tenha a garantia de que o Senhor Jesus realmente ressuscitou. Vou ler agora, então, dos versos 7 até o verso 10. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lenços, mas deixado no lugar à parte.
Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Chegou Pedro agora, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Sabe, irmãos, que incrível. Após a morte de Jesus, os discípulos ainda não tinham entendido a missão de Jesus, não tinham entendido a vida do Senhor Jesus. Não tinham entendido que era necessário que ele ressuscitasse. Agora, então, que Jesus ressuscitou, eles entenderam plenamente a missão do Senhor Jesus. Veja só a importância da ressurreição. Qual a importância da ressurreição? A ressurreição de Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana, foi crucial para a fé dos seus seguidores. Cristo devia ressuscitar conforme ele havia predito e como tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Nenhum poder maligno poderia manter Cristo no túmulo. Pelo poderoso comando de seu Pai, para que se levantasse, as forças do mal foram completamente derrotadas. A ressurreição de Jesus era a total derrota de Satanás e suas forças. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15:17: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé que vocês têm, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Além disso, o versículo 19 do mesmo capítulo de Coríntios diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Fiz uma paráfrase deste verso, a seguinte: nossa fé em Cristo não se limita apenas a essa vida. Por causa da ressurreição de Jesus, somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque Jesus ressuscitou, irmãos, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Mas a ressurreição de Jesus causou uma crise entre os líderes religiosos. Se você olhar lá em Mateus, capítulo 28, dos versos 12 a 14. Os líderes religiosos estavam determinados contra Jesus, tão determinados contra Jesus, que rejeitaram completamente qualquer evidência da sua gloriosa ressurreição. Eles, porém, sabiam com certeza que Cristo havia ressuscitado. Caso contrário, por que subornar os soldados com dinheiros? Mateus escreve o que realmente aconteceu. Está lá em Mateus 28, 12 a 14. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos deles vieram à noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Veja, o desespero de saber que Jesus havia ressuscitado, de o povo descobrir que Jesus havia ressuscitado. E isso aconteceu, irmãos. Isso tornou-se a igreja cristã, um movimento que começou com alguns apóstolos e alguns outros fiéis, e que se tornou o que é hoje, a maior religião do mundo, o cristianismo. Veja, subornaram os guardas. Eles haviam pedido guardas para o governador deu uma escolta, e agora eles subornaram os guardas. Eles falaram: olha, se o governador souber, nós vamos atuar para que vocês não sejam punidos, para que vocês fiquem bem. O túmulo vazio. 1 Coríntios 15, 20 e 21. Se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veja, através do Senhor Jesus vem a ressurreição para cada um dos mortos que creram no Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa entender isso plenamente. O Senhor Jesus ressuscitou. Não existe um túmulo onde você vai lá visitar e fala assim: não, aqui está enterrado o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressuscitou. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós vivamos alegremente nessa certeza de que o Senhor Jesus ressuscitou, ele reviveu. E se ele reviveu, nós também, por ele, podemos reviver.